noite a todos os participantes. Inicialmente, gostaríamos de pedir desculpas por esse problema técnico, e sabemos que estamos sujeitos nesse mundo tecnológico, mas ainda bem conseguimos reverter e mudar de plataforma essa apresentação, esse encerramento de mesa redonda, ela será gravada para que outras pessoas que possam estar acompanhando posteriormente. E nós estaremos fazendo essa mesa redonda e essa sessão de encerramento. E quem estará apresentando será a professora Dezina e o professor Antônio Cilírio, os quais eu estarei passando a palavra dele. Boa noite. Boa noite a todos. Estamos nos aproximando do encerramento do nosso evento. E como está previsto na programação, nós vamos dar início à apresentação dos palestrantes da noite. Eu vou fazer a apresentação da professora Ana Liz, que possui graduação em Letras, Português e Inglês pela Universidade Federal do Maranhão e pós-graduação em Língua e Literatura pela Faculdade de Santa Fé. Atualmente, ela é efetiva da Prefeitura Municipal de Santa Luzia e da Secretaria de Estado da Educação. Tem experiência na área de letras, com ênfase em língua portuguesa, língua inglesa, tem 7 livros publicados. A Ana Liz, ela é de Santa Luzia, poeta, cronista e professora, tem participação em várias antologias lançadas no Brasil e em diversos outros países, além de já ter publicado 8 livros solo. Organizou 2 antologias com obras de 25 escritores maranhenses. Ao longo de sua trajetória, recebeu vários prêmios de literatura de entidades relevantes no campo literário no Brasil e em outros países. Faz parte de alguns núcleos e academias de artes e letras no Brasil, Chile, Argentina e Portugal, e atualmente é presidente coordenadora da Associação de Jornalistas e Escritoras Brasileiras, Coordenadoria Maranhão, AGE. E agora eu passo a palavra ao nosso colega, Antônio Cilírio, para que ele faça a apresentação da outra palestrante. Cilírio, sem áudio, não está ouvindo. Pronto, Aldecino, pode desligar o som. Tá. Isso, deu certo aqui. Então, boa noite também. O nosso segundo palestrante de hoje é o professor Luiz Roberto Pio, possui pós-doutorado em Letras, Terminologia Gramatical e Ensino de Língua Portuguesa pela Universidade da Beira Interior e pós-doutorado em Letras Clássicas Latim pelo Laboratório de Letras Clássicas da Universidade Federal da Paraíba, além de graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Católica de Santos e Letras Português-Grego pela Universidade de São Paulo. A sua licenciatura em Português pela Universidade de São Paulo, depois fez mestrado em Letras Clássicas pela mesma universidade e doutorado em Letras também pela USP em 2000. É professor da Universidade Federal do Tocantins, no curso de Letras e programa de pós-graduação em Ensino de Língua e Literatura. Tem experiência na área de letras clássicas, filologia, teoria literária e linguística, atuando principalmente nos temas da semiótica, cognição, lógica, metodologia, arte e filologia. A nossa terceira palestrante é a professora Luana Sócio, ou Socio, depois ela me corrige. Ela possui graduação em Letras pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em Letras pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, também em 2001, e doutora em Filologia pela Universidade de São Paulo
em 2015. A professora Luama atualmente é professora na Universidade Estadual do Tocantins, eu acho que é federal também. Tá? E diante disso, passamos a palavra para os nossos palestrantes. Primeiro, o professor Pio. Não, Cirilo, não seria a Ana Alice primeiro? Ah, pode ser, pode ser. Primeiras damas. Isso. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer de estar aqui hoje, compartilhando essa mesa com vocês, né? Muito agradecida por essa oportunidade. E, dado o avançar da hora, eu vou falar um pouco sobre a Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil e as atividades que nós temos empreendido para valorizar a produção literária da mulher no Maranhão e expandir também essa produção literária. Primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho o que é a GEB, né? Quando que a GEB surgiu, e depois a gente vai centralizar mais nas atividades aqui no Maranhão. Só para a gente entender um pouco. A Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil é uma instituição fundada em 1970, com a finalidade de estimular a união de jornalistas e escritoras de todo o Brasil sob o lema A Perenidade do Pensamento pela Palavra. Por meio de suas coordenadorias, ela estimula a união das jornalistas e escritoras de todo o Brasil, fomentando a harmonia nacional e internacional, promovendo o intercâmbio de conhecimentos, ideias, experiências, amizade, respeito entre suas associadas e com associações congêneres, incentivando o aperfeiçoamento profissional de seus associados através da participação em cursos, seminários e encontros culturais, como esses e outros mais, que a gente tem participado. Hoje, a GEB mantém coordenadorias em vários estados do Brasil com a mesma finalidade. No Maranhão, a GEB foi instituída em 2018, iniciando com uma diretoria composta com 8 escritoras maranhenses, né? Ampliando para 26, quando, em 2019, nós empossamos mais 18 mulheres escritoras e jornalistas. Muitas ações já foram desenvolvidas nesse período. Dentre as ações, eu gostaria de destacar algumas. Participação em feiras literárias, tanto nacionais como internacionais. No caso, nós participamos da Feira do Livro de Lisboa. Movimentos, campanhas Leia Mais Mulheres Maranhense, campanha Mês da Mulher, o lançamento de 2 antologias, uma antologia física, essa aqui, Toda Forma de Ser Mulher, e que tem a participação de 23 escritoras maranhenses. Há uma antologia em formato de audiobook e e-book. Isso aqui eu imprimi para mim, só para ilustrar, Porque Escrevemos, A Voz da Mulher, lançado pela editora Letras Graciosas de Portugal. O projeto Venha Ler Conosco, Venha Ler Conosco, Conhecendo Escritoras Maranhenses, em que a gente faz uma vez por mês, em que apresentamos 2 escritoras maranhenses, e que uma fala sobre a produção literária da outra e interage também com o público, uma forma de divulgar mais a produção literária. Temos o projeto Poesia Ponto a Ponto, que é bem interessante esse projeto, que inclusive está em exposição, né, no simpósio internacional entre letras das 2 universidades, A Voz da Mulher Maranhense, em que a gente agrega a literatura e o bordado, né, uma forma de resgatar, de trazer a ancestralidade. E esse tem o objetivo de divulgar e valorizar a produção literária dessas mulheres por meio dessa arte milenar, o bordado, considerado por longo tempo, nem mesmo como arte, mas como um trabalho doméstico, né? Como uma prenda doméstica, invisibilizando a mulher e o seu fazer. No entanto, a literatura e o bordado são formas ativas de participação política e de forma de existência e de coexistência, para mostrar, estamos aqui produzindo, fazendo
e mostrando a nossa arte. Diante de toda essa situação, que nós queremos enfatizar aqui é a importância dos coletivos, né, da organização das mulheres em coletivos. Porque há uma linha divisória sobre a visibilidade da mulher escritora no Maranhão antes e pós a GEB. A associação, ela nos fortaleceu, nos deu visibilidade, respeito. Então, organizar-se em coletivos é muito importante. É uma forma de dizer que nós estamos aqui, produzindo, fazendo acontecer. E o mais importante, todas unidas. Nós estamos na literatura e em diversos campos, porque literatura é o nosso lugar. Assim como a política, a tecnologia, a ciência, a comunicação, o esporte, engenharia e qualquer área que a mulher queira atuar, ela é capaz e ela pode. Obviamente que nós não podemos falar pelas muitas mulheres que hoje são silenciadas. Não podemos clamar por uma suposta irmandade e igualdade, quando sabemos que muitas são menos iguais do que outras, né? O próprio George Orwell nos lembra disso. Assim, nós precisamos abrir caminhos, que esse é um dos papéis da GEB no Maranhão, para que outras mulheres possam falar por si, para que elas possam se manifestar sobre suas experiências, sobre as quais nós muitas vezes desconhecemos ou mesmo ignoramos. Então, o que nós desejamos? Desejamos servir de modelo e exemplo a tantas jovens e tantas mulheres na necessária luta pela emancipação, liberdade, igualdade de condições e contra o preconceito que ainda vitima tantas de nós. O tempo atual é carregado de contradição. Se, por um lado, vivemos um momento de incerteza e retrocessos na agenda de demandas de mulheres, por outro lado, nunca estivemos diante de um fenômeno em que tantas mulheres se identificam com a pauta em defesa dos direitos das mulheres e da igualdade de gênero. Na nossa associação, nós apostamos no diálogo, na reflexão, crítica e na resistência e coexistência. Como diz a escritora Eliana Brum, resistir ao medo é se juntar para criar futuros. É o ato primeiro de resistência. É uma luta antiga que precisamos todas abraçar hoje mais do que nunca. E que Emily Dickinson nos sirva de inspiração em um de seus mais potentes versos. A esperança tem asas, faz a alma voar. Canta a melodia sem saber a letra e nunca desiste. Nunca. E nós jamais desistiremos. Obrigada. A palavra volta para o Cirilo ou posso continuar? A palavra volta para o Pio. Então, está bem. Boa noite a todos, a todas, a todos com X, a todas com qualquer letra, né? Que nós temos muitas letras. Essa noite do evento ficou para a apresentação de obras literárias, né? Então, a professora Annalise iria expor esse grupo, né? E depois a organização do evento pediu que eu falasse sobre o meu livro, né? Para não legislar em causa própria, né, eu pedi para a professora Luana Sotil, que fez uma resenha muito bonita do meu livro, falar no meu lugar. Tá? Então, eu estou aqui só para apresentá-la, o Cirilo já leu o currículo dela, um pouquinho, resumido, e agora eu só posso dizer que a professora Luana é uma professora muito sensível, uma mulher muito sensível, muito bonita, muito bela, né, Luana? E ela vai apresentar o meu livro a vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Pio. Boa noite, gente. Foi muito gostoso também, antes de falar do livro do Pio, eu quero dizer que eu gostei muito de participar desse simpósio. Foi muito gratificante para a gente, para o nosso grupo de pesquisa aqui. Vários alunos meus participaram também, foi muito legal, quero parabenizar todo mundo. E quero dizer que eis que, num determinado momento, acho que foi no começo desse ano, o professor Luiz Roberto Pio me apresentou o livro dele, Zodíaco Tocantino, a epopeia ensaística de um povo inventivo.
E quando eu comecei a ler o livro, confesso que no começo, assim, eu comecei a ler sem nenhum tipo de expectativa, mas logo na primeira página, assim, eu já fui... Logo nas primeiras linhas da primeira página, eu fui vendo, meu Deus, mas que livro diferente, né? Que livro interessante. E aí aquele livro me pegou, o que é uma coisa muito, muito especial, né? Porque eu acho que é isso que um escritor gostaria que acontecesse mesmo com a própria obra. E ele é muito especial porque, obviamente, além do fato do Pio dominar completamente a escrita, né? Ele é um mestre da escrita, ele domina completamente a língua portuguesa e os gêneros que ele propõe exercitar na escrita dele, né? Mas o que acontece com essa escrita? Ela é justamente uma escrita híbrida, é uma escrita totalmente metamorfoseante entre gêneros diversos, né? É claro que ele já coloca no título, né, dois gêneros aí, epopeia e o ensaio, que já está no título do livro, mas inicialmente a gente fica achando que isso é só uma maneira de dizer, mas não, ele exercita gêneros diversos ao longo dessa escrita que se faz, né? E uma outra, então, essa mistura de várias maneiras de estar construindo o texto é uma coisa, atualmente, pelo menos para mim como leitora, é um tipo de escrita que tem tudo a ver com a nossa época, assim, é uma escrita que mimetiza ou que talvez expressa justamente essa tendência estética da nossa época, que é toda essa confluência de gêneros diversos, né? Só que tudo isso forma uma unidade muito interessante. E aí o livro dele, ele propõe o seguinte, ele propõe fazer uma descrição de um zodíaco. O zodíaco astrológico comum, né, são 12 signos. Agora, o zodíaco do livro do Pio, que é o zodíaco tocantino, que é do Tocantins, são 10 signos, né? Então, ele faz uma aproximação com o zodíaco tradicional, mas inventando, como diz também no título, é zodíaco, a epopeia ensaística de um povo inventivo, inventando um zodíaco próprio do Tocantins. Aí é muito interessante, porque essa escrita toda híbrida, toda nova, toda viva, né, que tem a ver com tudo que a gente vive hoje em termos de possibilidades estéticas, que aí ele vai experimentando nesse livro, se une com a ideia do Tocantins, que é o estado mais novo do Brasil, né? E se une também a uma coisa mais, que seria mais, uma ideia mais arquetípica, talvez, de se construir uma tipologia de como entender esse Tocantins, como entender o povo tocantinense a partir, né, de um mapa, e seria um mapa análogo ao mapa zodíaco, mas a partir da invenção dele, mas de uma invenção que parte da observação desse narrador, que é o narrador do Pio no livro. E desses 10 signos, o Pio, em um determinado momento do livro, diz assim, são 10 cartografias, porque são 10 signos, mas são 10 cartografias, porque os zodíacos são os signos, que são os pontos fixos, digamos assim, de uma tipologia, só que o horóscopo ou a leitura
dos signos, na verdade, se faz no entrelaçamento e no trânsito entre essas tipologias dos caminhos. Então, são 10 signos, só que são 10 cartografias que formavam o caráter, a personalidade e o comportamento de todas as gentes tocantinenses. E esse número 10 poderia ser multiplicado sempre. É interessante essa ideia também do zodíaco, né? Que a gente está acostumado com o zodíaco grego, que é aquele zodíaco fixo, com aqueles animais fixos, mas não, o zodíaco do Tocantins é outro, são outras figuras. Porque, obviamente, por que a essa altura do mundo a gente estaria assim preso a essas figuras gregas tão longe da nossa realidade, né? Então, aí parece que o Pio ele inventou nesse livro uma maneira de revelar o Tocantins, que é uma terra feita dessas distâncias que, para serem decifradas essas distâncias, a gente precisa ir encontrando caminhos através de sinais, né? E aí, os signos são muito exóticos. Por exemplo, os signos que o Pio desenvolve são baleias com chifres, que aspergiam leite santo, labigós mutantes, sólidos pássaros, onças. Então, são vários signos e que a cada parte do livro ele vai discorrendo a tipologia do signo, também relacionado, aí entra um aspecto filosófico e educativo, né, pedagógico, digamos. Não, é um aspecto filosófico com uma filosofia da educação, aí, que é o fato de algumas dessas figuras, de alguns desses signos, serem relacionados especialmente à figura do professor e à figura dos seus alunos. E um signo vai se metamorfoseando no outro. Então, tanto é que na resenha, conversando com o Pio, eu achei que essa ideia da metamorfose é o centro, né, é a maneira como ele é o centro do livro, no sentido do trânsito entre as figuras, e é a maneira como ele encontrou de ir costurando esses caminhos entre os signos, as tipologias, né? E então essas metamorfoses elas têm esse plano, o plano da simbiose, o plano da metamorfose entre os gêneros, né? Da escrita, que é narrativa, mas também são reflexões filosóficas, são ensinamentos ali pedagógicos, e ao mesmo tempo aí também uma metamorfose de um signo passando para outro signo como figuras de suporte dessa narrativa, e também as imagens, as ilustrações, porque é um livro que também tem esse outro aspecto de hibridismo, que é entre imagem visual e linguagem escrita, porque o Pio ele é um artista plástico, ele é um desenhista, e exímio desenhista também, e aí ele vai costurando linguagem escrita com linguagem visual. Eu ainda tenho tempo para falar? Tem mais um tempinho? Ou está acabando? Tem, professora, tem. Tá, ótimo. Então, aí falando sobre essa questão da metamorfose, que do ponto de vista formal tem a ver com a linguagem, tem a ver com as próprias figuras que sustentam as narrativas e não a narrativa, porque são várias histórias dentro do livro, não é uma história que se faz, né? Tem uma história que tem um núcleo, uma cena, que é um professor com os seus alunos, que meio que é central na condução das reflexões e das figuras, e da apresentação das figuras, só que também, ao mesmo tempo, existem várias outras narrativas dentro dessa. Então, é um livro todo cheio de loopings, de histórias dentro de histórias, de metamorfoses, de confluências. E nisso
também, se a gente for pegar do ponto de vista da palavra Tocantins, né, o Tocantins que é presente, que é essa terra do Pio há alguns anos, aí eu acho que quase 20 anos que ele está no Tocantins, e como eu sou uma paulista que estou há pouco tempo no Tocantins, eu também achei uma coisa assim, sensacional a maneira como o Pio apreendeu o Tocantins como signo, né? O Tocantins como signo, que se define justamente por potencialidade de metamorfoses, porque essa é uma terra, esse é um local que uma das coisas que me chamou a atenção quando eu vim para cá era toda uma configuração das formas, das relações sociais, das comidas, das expressões das pessoas, dos costumes, sempre, para mim, né, como uma paulista que sempre morei no estado de São Paulo, apesar de ter viajado pelo Brasil inteiro, mas eu nunca tinha morado, vivido num outro lugar assim, eu achei o Tocantins, aqui, Araguatins, um lugar muito metamorfoseante, muito cheio de possibilidades de confluências de signos, mas sempre em mutação. E o Pio, ele coloca exatamente isso, né? Como uma espécie de uma característica do Tocantins. Então, esse livro, ele propõe também uma cartografia desse lugar que é Tocantins, em que a identidade do povo está sendo construída a partir de elementos de diversidade. E esses elementos de diversidade, aqui no Pio, aparecem também como conciliação de contrários, como paradoxos, como, enfim, por exemplo, um desses paradoxos é a questão de costumes antigos ou ancestrais, que a gente vê que a gente tem quilombolas, a gente tem indígenas, a gente tem as histórias tradicionais do povo tradicional Tocantins, todinho misturado com a questão do fascínio pela tecnologia, pela modernidade, pelo empreendedorismo, pela ideia de progresso, mais relacionado aos valores do mundo industrializado, né? E aí, essas duas coisas que estão na base, né, de todas as metamorfoses do Tocantins aparecem através dos signos das baleias, dos tamanduás, das onças, dos pássaros, das árvores, dos peixes, dos gatos, dos labigós mutantes, dos labigós tecelãs, das arraias. É claro que o Pio, como alguém que ama a natureza, ama as crianças, os alunos, ama a ideia de vida, a ideia de ensinar e de aprender. Agora que ele escolhe signos também, que são signos que aproximam, né? Aproximam o leitor de figuras que vão veicular afetividades, e além de significados específicos que ele vai associando aos signos. E o narrador é um narrador oráculo, né? Porque como ele propõe, um zodíaco, obviamente a narrativa é como se fosse o narrador oraculista, ele vai lendo os signos. Só que o método de leitura dos signos do Pio não é um método tradicional, é um método pelo avesso. É um método que permite o deciframento dos mistérios, mas sem violar os mistérios. Então, ao mesmo tempo que ele, como oráculo, por exemplo, quando a gente lê horóscopo nos signos comuns, né, é como se aquilo lá estivesse revelando coisas assim. Existe uma revelação, que é uma destituição do mistério. No caso do Pio, não é uma revelação simples de mistério, é uma colocação de uma figura que contém um mistério que será decifrada pelo leitor ali, que também é talvez um aprendiz desse mistério, e aí ele vai apresentar o mistério da baleia, por exemplo, que é aspergia leite santo, que só nisso já é extremamente misterioso, porque como que a baleia no Tocantins não tem mar, aspergia leite santo, o que significa isso? E aí ele vai construindo toda uma prosa em volta dessa figura, revelando o mistério, mas, na verdade, sem revelar o mistério continua ali, inviolado, como uma potencialidade de imaginação, como uma potencialidade de
de fazer com que o leitor também participe e imaginando. Então, é uma prosa que assim, a gente tem a impressão assim, nossa, então ele fala de signos como se fossem animais. Seria, então, um livro para adolescente, para criança? Não, é um livro extremamente erudito, cheio de referências à filosofia, a várias correntes filosóficas. Eu acho que é um livro que todo professor, toda professora deveria ler, porque é também um livro que ensina muito para nós que somos professores, até mesmo uma metodologia ali. Eu não sei, isso aqui eu nem tinha falado, me ocorreu recentemente isso, porque a gente vai lendo o livro, relendo passagens, ele vai aumentando, né, as coisas que a gente vai pensando sobre o livro, né? E esse é um livro muito rico nesse sentido, porque a gente pensa muitas coisas. É um livro híbrido, múltiplo e multiplicador. E agora eu acho que meu tempo já passou. Justamente, chegou o seu tempo. Então eu teria muito mais coisa para falar, mas então eu convido todos vocês, eu vou colocar aqui no chat, eu edito uma revista chamada Catawix, revista Catawix. E aí vocês colocam lá no Google, vocês já vão encontrar a revista na seção literatura, vocês podem ler a resenha, mas muito melhor é ler o livro do Pio, que está disponível aí como na livraria. O Pio, ele coloca essa disponível. É só vocês colocarem também o nome lá no Google que vocês vão encontrar o livro. Baixem, leem, coloquem na estante virtual de vocês o livro. Gente, é maravilhoso. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, professora. O livro, daqui a pouco eu falo um pouquinho, o livro está na editora Ideia. Eu tenho já esse livro em PDF, se alguém estiver interessado, é só falar comigo e a gente coloca à disposição, sem problema nenhum. Eu fiquei apaixonada pelo desenho do Pio, inclusive eu comecei o tempo todo falando para ele que era um desenho que me lembrava muito o Miró, que me lembrava também o Salvador Dalí, uma mistura que faz com que ele tenha um traço único, né? Um traço muito original. E aí eu fiquei eternizando ele, de certa forma, para a gente poder fazer uma exposição. Então, quem tiver interesse, se vocês tiverem observado, na página inicial do site tem a exposição do Pio Link. O nosso aluno Robson, ele fez uma, que eu chamei de idealização visual, que fez essa exposição virtual no Prezi. Então, é um passeio também, à medida que você vai clicando, vai passando para um outro desenho, dá a proximidade, dá um distanciamento, ficou bacana demais. E o chato é porque a gente não conseguia trabalhar também uma música para fazer esse acompanhamento, porque seria uma experiência diferente. Você vê uma exposição, né, da qualidade do desenho do Pio, com um som mais ou menos que desse uma outra sensibilização para você, dar uma outra leitura. É maravilhoso. E tem também a exposição da Ana, né, da Ana Liz, nossa poetisa, nossa escritora, nossa ativista, né, pelo trabalho da escritora maranhense, da escritora da região toda aqui do Vale do Pindaré, que é onde Ana reside, mas que ela conseguiu, né, ampliar essas fronteiras dessa produção, desse diálogo, dessa comunhão, e que tem sido, digamos assim, muito profícuo, tem sido muito pertinente, né, para apresentar para o mundo, né, para as pessoas, aproximar das pessoas o trabalho, né, de muitas das nossas escritoras que são de excelente qualidade, como é o trabalho da Ana, como é o trabalho da Luísa, como é o trabalho da Heloísa, como é o trabalho da Charlene. Então, eu tenho conhecimento de várias dessas mulheres escritoras, das quais eu fico, assim, extremamente orgulhosa de ter nessa proximidade. E de poder contar com a parceria delas, né, nesse trabalho, que se não for conjunto, a gente não consegue, que é difundir, né, a importância, a relevância da escrita, né, da literatura para as pessoas de modo geral, mas particularmente para os nossos alunos, né? Nós formamos professores, então, se nós formamos professores com uma visão
de que a literatura, como a convivência, que a gente tenta também essa proximidade para que eles tenham convivência, né, nós temos certeza que mais à frente nós teremos, sim, né, a perspectiva de termos mais leitores, de termos mais aficionados, né, mais consciência de que a literatura ela é relevante, ela deve, sim, fazer parte da nossa vida, certo? Então, agora eu passo a palavra para o Cirilo, para que ele possa, né, fazer as suas considerações. Parabéns à professora Luana, né, pelo visto não fui, eu ainda não tive a oportunidade de ler o livro, esse dia está muito corrido, mas já está na minha agendinha, tá? Mas o desenho, eu fui, digamos assim, extremamente, dos primeiros que eu olhei, eu já fui logo fã, né? Então, vocês também podem conferir o que eu estou falando. E parabenizar também a Ana pelo trabalho, né, que ela vem desenvolvendo na região, no estado do Maranhão, que é muito relevante. Meus parabéns. Cirilo, querido. Aldecina, desliga aí teu som. Sim, filho, já já. Eu acho que teu microfone está dando microfonia com o teu o ar ou o ventilador. Está dando uma coisa aqui, mas depois tu arruma aí. Eu passo a palavra para o professor Luiz Roberto Pio, se ele quiser falar alguma coisa. Se não, nós vamos seguir com a programação que a Kerla está em mão. Eu só quero agradecer, Celino, a oportunidade da Luama falar sobre o meu livro, né? A Luama primeiro escreveu a resenha, depois ela falou para mim, eu li a resenha, achei muito bonita, e daí ela já apresentou essa resenha num evento em Palmas, né, Luama? Apresentamos juntos. Então, eu espero que vocês leiam. Eu queria que vocês guardassem uma coisinha que o professor Gabriel falou ontem, nas suas sugestões. Não sei se vocês lembram, ele disse pela manhã, o professor de literatura, o professor das letras, de língua também, o professor das letras tem que ser um alcoviteiro da literatura, né? Ele precisa fazer com que os alunos se apaixonem pela literatura. Tá? Então, eu espero que vocês possam, pouco a pouco, vocês, principalmente que são alunos, que ainda não leram tanto, talvez, alguns, pela dificuldade de acesso a livros, talvez, mas eu espero que vocês se apaixonem pela literatura e depois, quando se tornarem professores, consigam ser alcoviteiros, tá? Das obras literárias. Muito obrigado, Luama, muito obrigado a todos. Até depois. Obrigado, professor. A professora Josneide, obrigado por ter desligado. Kerla, seguiremos com o nosso cronograma. Obrigada, professor Cilívio e aos demais que participaram da mesa redonda. É uma apresentação muito bonita. E, como o professor Pio falou, nada mais do que autores para serem esses alcoviteiros das suas próprias obras literárias, né, ao leitor. Então, com o leitor, né? Então, por isso a gente vai para o lançamento de algumas obras. Já temos o autor Antônio Ailton, né, que irá falar da sua obra, e eu espero que todos possam apreciar e conhecer também um pouco e, posteriormente, adquirir essas obras, né? Então, eu vou passar a palavra ao Antônio Ailton, que vai falar sobre a sua obra Serzinho. Está sem som. Boa noite a todas, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade que foi dada, sobretudo pela professora Aldecina, né, e por vocês da organização, então, do primeiro simpósio internacional entre letras. Estou muito feliz de estar aqui com a presença de tantos autores. Hoje, uma noite belíssima, uma noite de lançamento. Eu vou começar também com um pedido de desculpas, porque, assim, hoje aconteceram vários eventos ao mesmo tempo, inclusive
eu logo mais vou participar de um outro evento para o qual eu fui convidado, e por isso eu já antecipo aqui o meu pedido de desculpas, né? Inclusive pedi à professora Aldecina que me colocasse no primeiro turno aí, né? Quer dizer, adiantando aí o processo justamente por conta disso. Pois bem, o livro, né, que eu propus para o lançamento foi o meu livro Serzi. Eu não sei se é possível apresentar aqui a capa dele. Tá? Acho que não abriu aqui. Mas eu vou tentar apresentar aqui a capa do livro. Bom, então, o livro é o Serzi. Esse livro é um livro comemorativo, na verdade, dos meus 50 anos, e eu completei em 2018, né? Então, mas o livro saiu em 2019. Ele é o meu quarto livro de poemas. Tenho, antes dele, eu já publiquei o Habitações do Minotauro. Eu não sei se está tudo ok aí na questão da apresentação, né, da capa do livro. Está sim. Tá, Estamos ok. visualizando. Então, o primeiro livro meu foi este aqui, As Habitações do Minotauro, certo? Ele foi um livro premiado lá pelo Cidade de São Luís, que é um prêmio aqui, inclusive estadual, que desde 2015 não ocorre mais, mas é uma lei do município de São Luís. Então, assim, ele foi publicado lá pela Fundação de Cultura, certo? Esse primeiro. O segundo foi publicado pela Prefeitura do Recife, também ganhou um prêmio lá na cidade do Recife. Chama-se Os Dias Perambulados e Outros Toques Girassóis. Então, é um livro, assim, esse é um livro que não é muito conhecido, inclusive, e difícil de encontrar, justamente porque foi publicado lá pela Prefeitura do Recife, mas não houve assim, uma grande divulgação dele aqui no Maranhão. O terceiro livro foi o Compulsão Agridoce, esse aqui, e o quarto livro, na verdade, que é o Serzi, ele é essa tentativa, quer dizer, na verdade eu ia publicar um outro livro com essa ideia comemorativa, então eu comecei a escrever esse outro livro, mas depois eu resolvi pensar na questão da estrada, certo? Pensar naquilo que eu já havia feito. Então, eu fiz, na verdade, uma recolha, uma seleção e juntei com poemas inéditos, mas dando uma unidade para o livro, quer dizer, pensando aí no mesmo tom, porque, na verdade, meus livros, eles são bastante diferentes uns dos outros, certo? O primeiro, ele tem uma violência lírica e tal, tem essa pegada mais visceral, certo? Esse Compulsão Agridoce é um livro mais, digamos assim, irônico em relação ao social, com esse passeio pelas diferenças, certo? Por aqueles que são mais excluídos, mas num sentido torto, né? Num sentido daqueles seres de pés quebrados. E o Serzi, então, ele veio reunir tudo isso, né? Mas eu não coloquei poemas do meu primeiro livro, coloquei a partir do segundo, justamente por causa desse tom do livro. Bom, e na verdade, então, o que é o Serzi? O Serzi é uma costura, é justamente essa costura entre poesia e vida, entre a estrada trilhada e a vida. Daí ele ter uma série, ele começar com uma série falando sobre o tempo, quer dizer, tratando da questão do tempo, né? Não é exatamente falando, mas tratando da questão do tempo, né? Liricamente. Tem uns poemas, tem uma série chamada Outdoors da Volta, que é justamente um retorno para casa, esse Outdoors da Volta. Há uma série, essa série era inédita, foi inédita, chamada Bestiário da Terra e do Céu,
Um poema que foi do Composição Agridoce, que é o Memória Mínima, que foi feito, inclusive, foi uma espécie de rememoração, de evocação das minhas origens, né, que são do interior de Bacabal. Então, aquele mundo arcaico, certo? Aquele mundo de uma memória arcaica, mas uma memória já, digamos assim, dissipada, certo? Porque foi feito também esse poema, Memória Mínima, ele foi feito durante a morte, quer dizer, quando eu soube da morte da minha mãe, eu estava em São Paulo. E aquilo me veio, né? Essa ideia de escrever, e eu misturei também muitas coisas com uma ideia do Pedro Páramo, né? Do Juan Rulfo, que fala sobre uma pessoa que volta para a Terra em busca dos mortos, né? Então, essa ideia, tanto do arcaico, quanto de uma memória daqueles que se foram, também faz parte dele. Tá? E, enfim, tem um grande poema também que eu gosto muito. Eu acho um poema... É um poema que diz muito para mim, porque eu fiz para o meu filho, que inclusive é algo que perpassa o livro, essa ideia também da família, certo? Eu fiz para o meu filho como se fosse uma ideia de eu dando banho no filho pela manhã. Então, por isso chama-se A Hora do Poema do Sol. Mas, na verdade, eu perpasso por várias coisas, perpasso também pela própria civilização nossa, certo? Pela questão do que é dizer, do que é falar poeticamente, certo? Então, é essa a ideia do livro, e encerro com um poema, que é um poema sobre São Luís, sobre a vida em São Luís, quer dizer, a paisagem ludovicense, mas de uma maneira, digamos assim, uma maneira que não foi tratada, por exemplo, pelos poetas que falam do imaginário dessa cidade. Tá? Então, é esse o Sergi, e eu gostaria de ler um poema para vocês, para encerrar, porque eu sei que o tempo também é bastante curto. Eu gostaria mesmo só de ler esse poema, que é O Espectro de Pétalas, que também tem a ver com a família. Tá? Ele diz o seguinte, Espectro de Pétalas. Passo em frente à velha grade que murmura no muro de minha casa. Chamam por meus filhos lá dentro, da penumbra. Clarinha, Benjamin, Alegria. Eles não respondem, o portão range no vazio. Estão dormindo, estão de cama, não ouviram. Ainda não nasceram, são precoces. Partiram há muito tempo. Então me cubro com as folhas das árvores crescidas que plantei e fico esgalhado debaixo do espectro de pétalas, esperando-os chegar para enchermos de pleno presente, que ficou amarrado em cima da mesa. Ouço o vento de uma voz em volutas, em sua existência repetível, ou em sua crença do círculo, quando os que amamos parecem sempre tão mais plenos do momento, e a razão definitiva de amá-los é o risco de perdê-los sob as folhas, de uma vez por todas, todas as vezes. Então, gente, esse é o meu livro, Sergi, tá? E, mais uma vez, eu quero agradecer, desculpem a pressa, porque realmente aqui são vários autores hoje, né? Eu estou vendo ali o poeta Neurivan também, aqui que está aparecendo para mim. Então, boa noite para vocês. E é isto. Muito obrigado, tá? Pela oportunidade. Boa noite, professor. Obrigada. É isso mesmo. Sempre bem-vindo. Obrigada. 5 minutos para cada um. Dando continuidade, vamos convidar agora a Ana Elisandra e a Heloísa Catanhede, que irá falar sobre a coletânea Por que Escrevemos a Voz da Mulher. Eu gostaria de convidar a Luísa para fazer esse momento junto comigo. Alô, Luísa!
Essa Luísa não está aqui. Então, gente, se ela não tiver aparecido ainda, eu vou falando um pouquinho aqui, então. Então, nós vamos falar um pouco sobre a coletânea Por que Escrevemos, a Voz da Mulher Maranhense. Para começar, eu gostaria de dizer Olá, uma Ana, estou frase. aqui, Ana. Ah, a Luísa está aí. Então, para começar, eu gostaria de dizer uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Por vezes, sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. E passa a palavra para Luísa Cantanhede. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. É um prazer estar aqui. Eu assisti num primeiro momento que a Ana já falou um pouco aí da AGEB, esta instituição que é um divisor de água, né, na literatura feita por mulheres aqui no Maranhão. E essa antologia, Por que Escrevemos, é mais uma obra que evidencia a força da mulher, né? Muitos, inclusive, não só no quesito literatura, no contexto literário, querem relegar as mulheres, a simples coadjuvantes. E não é bem assim. A AGEB, como instituição, tem provado isso, né? Uma instituição que começou aqui no Maranhão, com apenas 8 mulheres, né? Que por iniciativa da nossa presidente Ana Liz, e que eu tenho muito orgulho de compor a diretoria dessa instituição, e me lembro também do receio da Ana no início, né, de ter essa grande responsabilidade de instituir aqui no Maranhão uma entidade, uma instituição com o peso da AGEB, né? Então, esta antologia que estamos lançando aqui, né? Ela foi lançada também agora recentemente, no início de setembro, na Feira Internacional de Lisboa, né? Com muito sucesso. E nós estamos aqui para lançar, para mostrar mais uma obra da AGEB, né? E como nós não temos muito tempo, e eu entendo, né, que são muitas as atrações literárias, e ainda bem que é assim, né? O Maranhão é um celeiro de talentos. Eu vou ler o meu poema, né? É porque a antologia é porque escrevemos, né? A gente faz esse questionamento, e onde as mulheres respondem por que escrevem. Para mim, escrever é tão vital quanto respirar, né? E eu disse assim: porque escrevo para compreender o risco, o cisco, a lavoura, a folha, para alcançar a claridade, porque escrevo para respirar nos absurdos, fugir do rito, porque escrevo, já sei, para lavrar e lamber o chão. Então, muito obrigado por estar aqui nesse espaço. Aproveito para parabenizar e louvar a gestão da Ana à frente da AGEB, né? Nós somos um coletivo coeso, unido, estamos aí para mostrar o potencial que as mulheres maranhenses têm dentro do contexto literário e cultural. Muito obrigada. Obrigada, Luísa. Por que você escreve? Muitos tentaram e tentam responder a essa pergunta. Há uma inquietação, certamente, no peito e na mente de quem se lança na escrita. As agebianas do Maranhão, assim como muitas outras pessoas que escrevem, também tentam responder. Adriana diz: escrevo porque sou uma alma inquieta. Alzerina:
Escrevemos porque rios de nós em palavras querem desaguar na vida do leitor. Ana, a poesia é meu florescer. Agatange, eu escrevo para me libertar. Carla Silvia, escrever para mim é ultrapassar, é ir além. Dileci, através da minha palavra eu me dispo, corpo e alma. Eliane, não escrevo para ser compreendida. Escrevo para sentir prazer. Fátima Estela, escrever me faz aprender a reviver o passado. Fran Torres, escrevo porque um dia, quem sabe, me escape uma palavra esperta e me faça poeta. Gorete Pereira, por meus desafios, alegrias, lágrimas e felicidade, outroras perdido, eu escrevo. A palavra é maior que eu. Escrever é sair de si e ir ali, diz Heloísa Souza. A escrita é meu oxigênio, Inês Pereira. Escrevo porque acredito no que digo, Janaína Ricoli. A escrita me arrebata da rotina e me renova, Carlinho Guimarães. Escrevo porque perpasso os muros dos sonhos, Linda Barros. Porque eu escrevo, já sei, para lamber o chão, Luísa Cantanhede. Escrever para mim é uma forma de expressar os meus sentimentos, Márcia Luz. Escrevo para preencher vazios, expressar sentimentos, Patrícia Daniele. Escrever é um chamado para mim, Regilane Maceno. Escrever é meu antídoto, pranto, acalanto, Charlene Serra. Eu escrevo porque estou sempre perto do fogo, que me cura e me flora, Silvana Menezes. Escrevo porque gosto de juntar palavras, juntar letras, formando palavras, frases, elaborando ideias, Socorro Veras. Até aqui posso dizer que escrever tem me protegido da completa loucura, Vitória Duarte. Estar no meu sangue a tinta com que escrevo minha criação literária, diz Wanda Cunha. Isso é só uma pontinha do que as mulheres disseram sobre o seu fazer literário. Para saber mais, conhecer mais profundo as suas... O que leva essas mulheres a escrever, vocês podem encontrar o livro na Amazon, e depois eu posso disponibilizar também um link que pode ser lido gratuitamente o livro em outra plataforma. E a gente estende às outras pessoas. Por que você escreve? Por que você escreve? Por que você lê? E eu gostaria de encerrar com um poema autoral que diz o seguinte: para enfrentar meus monstros, me reinventei na poesia. Preenchi as lacunas com versos. Eu sou um vazio gramático, meus olhos arroxeados, meu peito hemorrágico, um abismo em meu ventre, um beco pouco iluminado. A trava na garganta conta uma história, e nesta folha rabiscada, escancar o meu coração, revelo outra identidade. Eu nunca pude chorar, agora eu sei, o poema é o meu choro. E muito obrigada por essa oportunidade, muito agradecida por ter participado do simpósio, com a exposição, falar um pouco sobre o trabalho das mulheres escritoras no Maranhão e também das bordadeiras, né, que envolve também mulheres da minha família. Fico muito grata ao Decina, parabenizo as duas universidades, o EMA e a Universidade Federal de Tocantins, por esse belíssimo evento, um evento agregador e um evento que engrandece e enaltece a nossa produção literária e as letras, né? As letras brasileiras. Obrigada. Obrigada, nós que agradecemos. Tão belo poema e tão rico livro, né? Gostaria de convidar a Luísa Cantanhede novamente para falar sobre sua obra Pequeno Ensaio Amoroso. Olá, boa noite novamente. Vamos aqui novamente, né? O Pequeno Ensaio Amoroso, deixa eu ver se dá para vocês verem aí, é o meu terceiro livro de poemas.
foi publicado pela editora Penalux em 2019. A capa é assinada, inspirada em uma tela do Joel do Mara, né, o grande artista plástico maranhense, com a apresentação do poeta Paulo Rodrigues, texto de orelha de Luiz Henrique e contracapa de Carlos Inhoste. O Pequeno Ensaio Amoroso, ele é dividido em 4 seções. Ferida, Geografia Esquecida, Somente a Boca e O Destino das Cicatrizes. É um livro que reinventa o cordão umbilical da ausência, visto que ele é em memória da minha mãe, né? E eu comecei a escrever este livro em uma situação e finalizei ele nas enfermarias dos hospitais, onde minha mãe já estava quase no final de sua vida aqui nesse plano. Então, para não me alongar muito, eu escolhi um poema de cada sessão para apresentar para vocês. Da sessão Ferida, nós temos o poema Canção para os Ausentes. Há alguma coisa que percorre a estrada em silêncio. Uma coisa que corre feito sangue. O silêncio e essa coisa que se parece com as mãos vazias. Uma mãe retirando o seio para alimentar o filho que já se foi. Da seção Geografia Esquecida, nós temos o poema Bagagem Vazia. Recolher os fardos não é fácil. Não é fácil preencher as ausências, se a vida já solicitou as bagagens. Render-se ao novo caminho ou à solidão do quarto escuro. Há quem creia que um remendo na alma é melhor que o amor desenhado na penumbra. E do livro Somente a Boca, eu digo assim: o que se perpetuou primeiro? Tuas asas saltando abismo ou o instante que aprendi a voar? Dize-me, em que céu fizeste teu exílio? Estou indo com as mãos carregadas de estrelas. E, por fim, o poema que fecha o livro, que diz assim: Mãe, é a tua asa calada que me orienta o voo. Então, este livro é um livro especial por conta da situação, por conta da simbologia que ele tem de ter sido dedicado à minha mãe. E eu aproveito para finalizar agradecendo a oportunidade de estar aqui neste espaço, né, que compartilha conhecimento, saberes, reflexões. E feliz por estar também vendo muito dos amigos que admiro aqui e que a gente vai continuar nos abraçando com o que nós temos de mais humano, que é o sentir, que é a sensibilidade, o que é se abraçar com a arte. Agradeço a todos, louvo este seminário, este simpósio, que é muito importante para todos nós. Agradeço a todos na pessoa da professora Aldecina. Boa noite. Muito obrigada, Luísa. Gostaria de convidar agora a professora Aldecina, que irá apresentar o livro de Wilson Carvalho, A Pedras e Poesia no Meu Habitat. Professora Aldecina. Estou a postos, estou me preparando, porque assim, eu não escrevo, eu não tenho essa sensibilidade, nem seria essa competência, digamos assim.
Mas, gente, eu fiquei na incumbência de apresentar um livro de um conterrâneo, né? Que também é outro apaixonado pela literatura, pela poesia, pela educação. Eu não sou escritora, mas como falou o Pio, eu sou a confeiteira, né? Dos escritores e dos textos literários, da poesia e da literatura. Então, não tenho nenhum problema, certo? Então, eu vou apresentar o livro dele, deixa eu colocar aqui, eu coloquei a imagem, para vocês visualizarem, eu acho que fica melhor quando tá dando para vocês visualizarem direitinho, gente? Tá aparecendo? Sim, professor, está Tá. bom. Então, eu não vou me ater muito, né, nas questões digamos assim, de apresentação não poética, né? Eu vou me ater mais ao livro, até porque eu acho que é mais pertinente no momento. Então, essa obra do Ibsen, ela foi prefaciada, foi organizada por um outro conterrâneo, tá? E ele mandou o texto que eu vou ler para vocês aqui, rapidamente. Então, vamos lá. O Ibsen Carvalho é um dos mais conhecidos poetas caxienses, manteve sólida amizade com vários outros poetas, né, do contexto nacional e regional, como são Mauro Machado, como Del Silva, Cid Teixeira de Abreu, tá, dentre outros. Ele já tem 11 livros, certo? E esse é o seu livro mais recente. Tá, então tá aqui. O Edmilson Sanches, ele relaciona os temas mais frequentes na obra da poesia de Ibsen, entre os quais amor e morte, intertextualidade, metapoemas, autorreferencialidade. Mas, segundo Sanches, o ponto mais altissonante da obra são os versos da crítica sociopolítica centrados na cidade, Caxias, que o Ibsen Carvalho identifica como a polis lestiana, a cidade de referência da região leste maranhense. Sanches observa: o poeta está vivo e se movimenta, e apesar de olhares inquisitoriais, como os que se lançaram sobre a verdade heliocêntrica de Galileu no século XVII, o Ibsen não murmura seu desdém e seu desdito, né, discordância em relação à realidade circundante, citatina, de incompetências, inapetências, inconsistências e até indecências de caráter político, social, político-administrativo, cultural, etc. Sobre isso, o autor não murmura, não sussurra, não dissimula. Ele grita, alerta, denuncia por intermédio da poesia, porta-voz de seus sentimentos e verdades. E na polifônica temática, a voz da crítica soma e assume a primazia. É a de maior volume, altissonante, com destaque para os poemas verdadeiras bordoadas, que se referem à terra natal. Eu vou ler um desses poemas que o Ibsen, em que ele se refere à terra natal, que é Caxias, Cacho de Flores, ode a Caxias. Quem amou verdadeiramente te chamou de princesa, e quando quiseram arrancar de ti o sumo nobre, não aceitou beber o cálice com teu sangue. Quem ama, fielmente, te chama de lírica poesia. E quando querem declamar de ti um poema nativo, atenta para ouvir os versos brancos de teu véu. Quem nunca amará, em verdade, te trairá sob cunho promíscuo. E quando quiserem usufruir de ti, a beleza em ônus mercenário ofertará a plebe do teu reino e te deixará órfão de viva natureza. Esse texto que eu acabei de ler, né, esses comentários críticos feitos pelo Edmilson Sanches, ele faz parte do livro A Pedras e Poesia no Meu Habitat, que é um livro que o Ibsen iria lançar neste evento, neste momento. Então, devido a ele ter tido problemas de saúde, mas não querer deixar de apresentar a sua obra para o público, né, de apresentar a sua obra para os participantes do evento, ele me incumbiu dessa tarefa.
Eu sei que eu não estou lendo, não faria uma apresentação da forma como ele faria, né? Até porque ele é o pai da obra, ele teria muito mais, digamos, falaria com muito mais propriedade sobre a sua cria, né? Mas eu espero que tenha dado mais ou menos para que vocês tenham uma ideia, né, do que trata a obra dele. Então, é isso. Obrigada, professora Aldecina. Eu gostaria de convidar agora o escritor Neurivan Souza para falar sobre sua obra Ribamar, O Menino Peixe. Olá, boa noite, acadêmicos, colegas autores, autoras. É um prazer imenso estar participando desse simpósio e poder apresentar o meu quarto livro para a infância, Ribamar, O Menino Peixe. Ele conta com ilustrações do Marcos Garuti, um artista plástico de São Paulo. É uma publicação independente e é um livro que saiu ano passado, 2020, mas devido à pandemia não tive oportunidade adequada para lançá-lo. Ribamar, O Menino Peixe, é um conto escrito em versos que narra a saga de um garoto órfão de pai. Aliás, o Ribamar ele já carrega no próprio nome o peso de um mar, né? E ele se vê obrigado a se aventurar nas águas do mar para buscar alimento para a família, já que perdera o seu pai. Apesar disso, de não ser uma escolha própria, foi uma imposição, vamos assim dizer, da vida, ele faz disso uma aventura, porque uma aventura poética, inclusive, porque ele tem um desejo, que é de se tornar um peixe. Eu poderia discorrer um pouco mais do livro, mas eu acho muito mais interessante para vocês curtir um pouquinho. Como é um texto para criança, para a infância, é curto, portanto, eu vou fazer essa apresentação. A sombra projetada na parede. Um graveto de gente. A mãe dá a bênção, beijando-lhe a mão. Ainda está escuro. Os irmãos menores dormem o sono dos barcos ancorados na noite. Ribamar pega as redes, anzóis, linhas e iscas. Caminha em direção à praia, lembrando-se do pai, que nunca voltou da última pescaria. Diante da maré cheia, o menino, homem, se benze e salta para dentro do barco. Em riba do mar, Ribamar é gaivota, na rota dos sonhos, vida em migração. Em riba do mar, Ribamar é pirata, vai buscar o seu pão no fundo das águas. Em riba do mar, Ribamar salga o sol, com seus olhos azuis, alta luz de farol. Em riba do mar, Ribamar é surfista, empina seu barco na crista das ondas. Em riba do mar, Ribamar faz seresta, quando é noite de lua, para curiar as sereias. Em riba do mar, Ribamar faz promessas, quer ser uma árvore, se o mar virar floresta. Em riba do mar, Ribamar faz sua prece, quando repara o céu escurecer sua cara. Em riba do mar, Ribamar é poeta, no banzeiro das horas contradiz as marés. E seu poema devora silêncio e distância, como se tivesse a fome
de um polvo gigante. Em riba do mar, Ribamar se vê ilha, um monstro do nada, contra a maresia. Em riba do mar, Ribamar, pescador, pesca a dor de si para não afundar. Em riba do mar, Ribamar se esquiva das escamas do medo quando o bicho assobia. Em riba do mar, Ribamar tem um sonho, engolir com os olhos uma baleia jubarte. Em riba do mar, Ribamar pensa em Rita quando ele avista um cardume de atuns. Em riba do mar, Ribamar vira peixe e depois gota de sal. Então, muda de nome. Esse é o nosso livro, Ribamar, o Menino Peixe. Obrigado, um abraço em todos, todas. Muito obrigada. Gostei muito do Ribamar, muito mesmo. Eu gostaria de convidar agora o Paulo Rodrigues, que vai falar sobre a obra Cinelândia. O coração não pode cegar. É só um desenho, esquecido na gaveta da escrivania. Tem poeira, restos de lápis de cor, um contrato de locação e um livro de Otávio Paz cochilando sobre ele. É só um desenho. Os limites foram sacrificados pela inflação, balança comercial, dólar. A tesoura fez sol pelo sinal. Não carrega a placa do profeta Gentileza. É só um desenho. Não é um colírio. A fortaleza de São Carlos de Lacabanha, o memorial da Balaiada, tampouco a Praia dos Carneiros, em Pernambuco. É só um desenho. Só isso. Boa noite a todos. Eu apresento o livro Cinelândia, que foi vencedor do Prêmio Literatura e Fechadura de São Paulo de 2020, lançado pela editora Folheando, do querido editor Douglas Oliveira, com divulgação para o Brasil inteiro, e isto muito nos alegra. Mas nos alegra ainda mais, queridos acadêmicos, acadêmicas, professores, poetas que estão aqui apresentando os seus trabalhos, o projeto que nós conseguimos construir para o livro Cinelândia. O título já diz muito. Cinelândia remete ao cinema. De tal forma que eu tento recuperar no livro, através de cortes da linguagem, através da construção simbólica mesmo, microfilmes, documentários, filmes rápidos, através da linguagem que está projetada no livro Cinelândia. O livro tem 4 seções: plaquete, cena 1, cena 2 e o final. De tal forma que o leitor, ao ler a obra, vai percebendo que o poeta tenta reconfigurar aspectos cinematográficos nas seções do livro. Eu acabei de ler uma tese da Suzana Scramin, da Universidade Federal de Santa Catarina, em que ela defende exatamente o uso da linguagem teatral e cinematográfica na poesia contemporânea,
Nós percebemos isso em vários autores, o Carlito Azevedo, o próprio Salgado Maranhão, o Celso Borges faz muito bem isso aqui na literatura maranhense contemporânea, e foi também um desejo meu, neste livro específico, atravessado com cortes de linguagem que lembram pequenos filmes, pequenos documentários cinematográficos. Mas, mais que isso, Cinelândia também vai remeter ao centro do Rio de Janeiro. Eu, em 2019, fui premiado com outro livro chamado Uma Interpretação para São Gregório, e estive no Rio de Janeiro. Por acaso, fiquei num hotel no centro, na Cinelândia, e ali estão os grandes bancos, os grandes empreendimentos, o próprio Rui Costa Pimenta, do PCO, diz que o Rio é o tambor do Brasil, e é realmente. A paisagem, a geografia durante o dia é uma, e à noite, a partir das 11, nós observamos ali, são homens, mulheres, famílias, crianças, geralmente negras, excluídas, dormindo nas calçadas dos burgueses. E aquilo me tocou profundamente. O livro também tem essa marca sociológica do Brasil, esta denúncia sociológica do Brasil que se divide descaradamente. Por exemplo, um país que tem restaurante de rico e restaurante de pobre, escola de rico, escola de pobre, roupa de rico, roupa de pobre. Isso, para nós, está tudo dentro de uma normalidade absurdamente cruel e antiética. O livro Cinelândia, portanto, tenta discutir também estes aspectos sociológicos do Brasil. Para encerrar a minha apresentação, eu faço a leitura de um comentário na contracapa do poeta Ayrton Souza e encerro em seguida com a leitura de mais um poema. O poeta Ayrton Souza diz o seguinte: em Cinelândia, Paulo Rodrigues parece descortinar a tradução irrevogável entre ser e não ser. A cada poema, de maneira sutil, o poeta amplia a dimensão simbólica dos vazios. Faz da palavra aquilo que disse Bergson: a linguagem se propõe, antes de tudo, um fim prático. E em Cinelândia, este fim prático é sentimental sem deixar de ser revolução e comício. Paulo Rodrigues cava com as próprias unhas até sangrar e sagrar as dores de uma pátria que ora é casa, ora é outro paradigma longe das paredes. As metáforas presentes em Cinelândia reconfiguram as afetividades humanas e reelaboram outras formas de compreendermos o cotidiano. Além disso, nos mostra por que a vida não suporta mais epitáfios. Para encerrar, então, a minha participação neste belíssimo evento, o poema Monumento da Cinelândia. Jaime Oliveira é artista plástico, faz colagens com discos que encontra nas ruas do Rio de Janeiro. Oferece o cartola tomando café e cantando para mim. Eu puxo a cadeira, eles sentam ao meu lado. Fazia 20 anos que ninguém conversava com o Jaime. Uma lágrima, como polpa de maracujá, escorreu na gola da camisa. Nos abraçamos, como se entregássemos um morto na porta do cemitério. Uma luz incendiu no veículo sobre os trilhos. Ressuscitei a minha humanidade. Obrigado pelo espaço. Um abraço a todos. Muito obrigada. Vamos passar a palavra agora para a Josineide.
e irá apresentar a obra Xilogravuras de Pássaros de Carvalho Júnior. O microfone, por favor. Está desligado o microfone. Desculpa. Nada me quebra o torno do assovio. Nada no mundo me descriançaliza. Vivo o tempo todo com meus pássaros. Boa noite. Estou aqui para apresentar a obra do nosso saudoso poeta Carvalho Júnior, não é isso? Xilogravura de Pássaros. A obra Xilogravura de Pássaros, ela já nasceu com um poema premiado, não é isso? O poema Além do Intamanhável, ele foi o vencedor em primeiro lugar do Prêmio Gonçalves Dias, esse ano, né, do ano passado, não é isso? Recebido esse ano. Então, Xilogravura de Pássaro é um livro que foi publicado póstumo, mas que Carvalho deixou em ponto de produção. E, assim, é um livro belíssimo, um livro que, de todos os livros que Carvalho Júnior já produziu, eu diria que esse livro, ele é espetacular. Toda vez que eu faço a leitura, eu me deparo com algo novo. Vou dizer agora como a professora Aldecina, não sou poeta, sou historiadora, sou professora, mas, assim, eu sou também uma confiteira muito desses poetas, viu? Não só do Carvalho Júnior, mas de todos. Vários que eu conheço e admiro muito. Então, e o Xilogravura é um livro que Carvalho ele vai buscar, vamos dizer assim, não só construir essa memória que ele vai colocar dentro da obra, essa memória dele afetiva, mas Carvalho vai buscar também um pouco da memória literária dele. Para quem conheceu todas as obras do Carvalho Júnior, desde os primeiros escritos, que é o livreto dele, o Linguistice, passando por Mulheres de Carvalho, passando pela Rua do Sol e da Lua, passando pela a Dança dos Dísticos, no Alto da Ladeira de Pedra, e chegando ao Homem Tijubina, e agora o Xilogravura, ele vai ter um apanhado dessas poesias. Ele vai buscar dar, vamos dizer, penas, e voa esses pássaros do Xilogravura, também resgatando um pouco dessa poesia, como também falando muito das suas memórias. As suas memórias e buscando, vamos dizer, usar objetos, usar termos, usar, vamos dizer, dar vida aos pássaros, dar vida àquilo que ele mais prezava dentro das memórias dele, que é a memória interiorana, não é isso? Então, o Xilogravura, ele tem a capa produzida pela artista plástica Tita do Rego, que é caxiense, ela é radicada na Alemanha, não é isso? O livro, ele tem a orelha feito pela Dalila Teles, ele é dividido em 3 seções, também tem dentro das seções gravuras que foram feitas pela Tita. Ele tem, vamos dizer, posicionamentos de alguns amigos, entre eles o Cláudio Daniel, a Maia Falks, tem o Antônio Ailton e tem o Ricardo Leão. Então, e a apresentação, na verdade, que foi eu que tive que fazer, né? Isso, digo, tive que fazer porque, na verdade, era para o Carvalho Júnior esse papel, né? Isso. Então, assim, tudo foi feito, mas de acordo com o que ele queria, o livro, tudo da forma que ele queria. Perdão, gente, hoje eu estou nervosa, hoje o Carvalho está completando 6 meses, então, assim, é muito complicado, mas eu vou tentar seguir em frente. Então, assim, o Cláudio Daniel, ele faz vamos dizer assim, um levantamento
da poesia do Carvalho, do livro mesmo, e ele vai dizer que ele vai desenvolver uma voz única. Ele vai revelar que os poemas dele têm vocabulários que se sobressaem em nome de flores, de plantas, de peixes, de frutas, brincadeiras, instrumentos de trabalho do próprio Maranhão, como os toás, os instrumentos, o juriti-pupu, o quibano, o urutau, mesclando, na verdade, neologismo como inespelhável, inlagartável, inaparinável, e palavras montagem com olhos de guriatã, estrela bússola, flama opala, que nos faz lembrar das invenções verbais de outros notáveis maranhenses, como Joaquim de Souza Andrade, autor do Guesa, e Odorico Mendes, tradutor de Homero. Os poemas de Carvalho retratam a paisagem natural de sua terra natal e memórias de infância e juventude, mas eles adquirem uma singular universalidade por traduzir sensações, ideias e experiências próprias da travessia do ser humano que vive em um universo em constante mutação, com toda a sua crueldade e beleza. Então, eu acho assim, que se for deixar eu falar do livro Xilogravura de Pássaros, apesar de eu estar nervosa, eu vou passar aqui, extrapolar o tempo todo, porque eu tenho muita coisa para falar do livro, e assim, a cada vez que eu leio o livro, eu vejo alguma coisa, eu vi como Carvalho produzia, eu acompanhei, até na escolha da capa, tudo. Então, assim, como eu disse, eu não sou poeta, estou muito longe da poesia, entre aspas, não é isso? E eu quero finalizar aqui com um poema que eu acho que identifica um pouco essa minha fala e esse pensamento do Carlos Daniel dentro do que ele viu como essa identidade e essa singularidade que Carvalho vai trazer dessas memórias para dentro dessa obra, não é isso? Ele vai dizer: quando eu era a metade de um verdinho da várzea, corria pelos chãos de Toás, nos ombros do meu pai, com curicas de papel. Sou ainda aquele mesmo menino andorinha do Rio, ou um graúdo espantadiço rabo branco do Maranhão. Há dias em que eu acordo, um pardal caído no telhado. Há outros em que acendo um curió nas entrepernas da rosa do deserto da manhã. Há sempre um sibilo de mistério, que no silêncio palpita na faixa dos olhos da lavadeira mascarada, no rude arame súbito desaparecido. A névoa do soluço do urutau, no galho da lua. Ai, ai, mamãe. Assusta o cabo, partiu da noite, a desarma a tiradeira do ontem. Toda vez em que tomo assento, sozinho, à calçada da casa, as mãos de Quirola e Elias soltam um canário torneado no lábio da antigalhola do sonho, e entre cipós indomesticáveis, estiro as asas da alma de gato por um sopro ressuscitada. Então, Quirola e Elias eram seus avós, paterno e materno, não é isso? E esse livro, Xilogravura, é dedicado aos pássaros índios, Elias, que é o Raimundo, Elias, Raimundo e o Francisco, que é o pai. E muito obrigada, e quero agradecer de coração aqui a professora Aldecina, quero agradecer as universidades UEMA e a Universidade Federal de Tocantins, e todos os organizadores pela oportunidade e todos que estão presentes no evento. Nós que agradecemos a participação. Dando continuidade, gostaria de chamar a professora Aldecina Costa e o professor José Leonardo Ruivo, que foram organizadores da obra Compartilhando Saberes, promovendo reflexão. Olha, para quem não gosta, né? Para quem não é escritora, eu estou bem solicitada hoje, segunda vez. Mas nesse livro de agora, eu me sinto, digamos assim, mais confortável, até porque é a minha área. E a escrita mais técnica, eu tenho mais essa competência, mais essa habilidade. Quem sabe numa outra
encarnação, numa outra vida, eu não volte uma escritora também, né, de textos literários. Bom, o produto que nós vamos, eu posso dizer assim, que o produto que nós vamos apresentar hoje para vocês, ele é, digamos assim, um sonho bem acalentado já há um tempo. E desde que eu cheguei no campus, eu sempre tive essa vontade, né, de, junto com os outros colegas, né, nos juntarmos para que o departamento, todos os anos, ele se organizasse, se preparasse e produzisse um livro, né, com trabalhos nossos, tanto individuais quanto com os nossos alunos. E aí a gente foi levando, foi convidando as pessoas, foi fazendo todo um processo de familiarização e tentar fazer com que as pessoas aderissem à nossa ideia, né? E aí eu falei com o Leonardo eu já havia tido informações de que ele era muito, digamos, ligado a essas questões, e ele também está ligado à parte de pesquisa e extensão no campus e na UEMA, então a gente conseguiu conciliar esse desejo com esse conhecimento dele, e nós começamos esse trabalho, e agora o Leonardo vai apresentar o nosso filho coletivo, não é um filho só meu e do Leonardo, na verdade tem a participação de todos os nossos colegas, de todos os departamentos, de todos os cursos do campus, né? Então, para a gente é, digamos assim, uma felicidade imensa, uma honra termos sido os primeiros organizadores, porque posteriormente, né, a nossa ideia é que outros organizadores, né, nos sucedam na produção de mais outros volumes. Então, o Leonardo vai agora apresentar com maiores detalhes a nossa obra. Obrigada, Léo. Obrigado, professora Aldecina. Em primeiro lugar, boa noite a todos e todas que estão aqui. Fico muito feliz de ver esse primeiro simpósio internacional entre letras, embora não tenha podido participar dele, né, a gente acompanha, né, pelas postagens da Aldecina e os demais colegas, todo o esforço que e está aqui nesse momento vendo os colegas apresentando os seus livros, assim, a gente vê a grandeza que e fica muito feliz, né, e nesse sentido eu gostaria de parabenizar não só a professora Aldecina, pessoas, né, que eu conversei mais, né, sobre esse evento, a professora Aldecina, o professor Antônio e a estudante Kerla, né, assim como parabenizar todos os demais que estão envolvidos na organização desse evento, né? Um evento importante de acontecer, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente precisa, né, se juntar de um jeito saudável, né, de um jeito anti-bolsonarista, certamente, né, e saudável, assim, né, que a gente consiga manter os nossos laços de união. Então, como o professor Aldecina disse, eu me chamo Leonardo Ruivo, eu sou professor de Filosofia da Universidade Estadual do Maranhão, no Campus Santa Inês, e o livro que nós organizamos juntos chama-se Compartilhando Saberes, Promovendo Reflexões, Textos sobre Educação, Linguagem e Saúde. E, como a professora muito bem colocou, ele é um esforço coletivo, né, não só entre os professores do campus, mas também estudantes. Nós juntamos uma série de pessoas, né, eu nem me atrevo a listar aqui a quantidade de pessoas, são mais de 34 pessoas envolvidas, que estiveram envolvidas na produção desse material, que gerou 17 capítulos, né, que versam sobre essas três áreas do campus, né. O nosso campus ele tem os cursos para quem não conhece, né, os cursos de enfermagem, letras e pedagogia, e foram essas três áreas contempladas, né, sobre esses rótulos, né, de educação, saúde e linguagem. Né. No mais, eu só tenho a agradecer imensamente assim, pela Aldecina de ter fomentado muito, né, essa iniciativa, né, e fiquei muito feliz de conseguir estar à frente junto com ela desse projeto, muito feliz também e agradeço aos colegas que ajudaram, né, a produzir esse livro, tiveram envolvidos aqui na produção desse material e que estão aqui presentes e que vão estar nos assistindo, né, e também parabenizar aos colegas que estão aqui, eu creio que pelo menos o Antônio e a Carolina, né, estão Ana aqui, Cláudia.
mas que o Antônio e a Carolina, que eles vão dar a sequência, né? Vão agora fazer já estão encaminhando, né? Já estão com os textos e materiais, porque eu acho que essa continuidade é muito importante, né? Quando a gente pensa em produção do conhecimento, né, e pesquisa na universidade é isso, a gente não quer só que ela fique trancada dentro dos muros da universidade, né? Então, nesse sentido que a publicação ela é sempre muito importante, né? Hoje a gente vive, por outro lado, né, essa ideia, né, da hiperprodutividade, né, de uma certa cobrança por produção, mas, por outro lado, né, para além dessas críticas, é importante esse tipo de publicação exatamente porque ela materializa o conhecimento que o campus Santo Inês vem produzindo, e eu realmente espero, né, que essa publicação não se encerre, né, agora na sequência do próximo livro, no próximo volume que está sendo organizado, e tem uma sequência. Tá? Eu vou aproveitar aqui esse espaço, então, para deixar aqui no chat o link para quem quiser acessar o livro. Ele foi publicado em formato e-book, aberto para todos e todas que queiram verificar lá os capítulos. Assim. Como eu disse, né, eu não vou nem tentar aqui fazer uma listagem de todo mundo, né, e nem de todos os temas que foram abordados, assim, porque são os temas bastante variados, englobando essas três áreas. Tá bem? De minha parte era isso. Eu não sei, Aldecina, se você quer dar um fechamento. Não, o que você colocou, que é o texto, ele vai estar disponível, né, para os nossos alunos e para outros, e esse também foi um dos propósitos da gente escolher o e-book, seria a acessibilidade para todos. Então, ele está disponível no site da editora FI, ele vai ficar lá fixo, e também ele já está disponível na Livrandante, que é uma livraria, uma biblioteca virtual, né, e aí eu fiquei muito feliz quando eles me comunicaram que estavam alojando o nosso livro no acervo que eles disponibilizam para as pessoas. Então, ele já vai servir para fomentar outras ideias, para consolidar outras pesquisas, para dar respaldo a outros trabalhos. Então, nós ficamos extremamente felizes. E aqui nós deixamos o nosso agradecimento a todos os nossos colegas que, né, nos atenderam a nossa solicitação, e outros virão em outros momentos. Outra coisa também é a apresentação do livro. Lembra, Léo, quando a gente conversou, e eu sempre tive a ideia de que o livro seria lançado no campus em um evento, né? Então, a pandemia atrapalhou um pouco os nossos planos, mas somente adiou aquilo que nós já, de certa forma, havíamos idealizado. Então, nesse sentido, eu agradeço também, né, a oportunidade que a gente está tendo nesse momento, de uma forma tão digamos assim, tão original, tão feliz, né? Porque a gente está feliz agora, né, Cilírio? Que nós estamos encerrando o nosso evento com o lançamento do livro nosso, né? Dos nossos alunos e dos nossos colegas do nosso campus. Então, isso para a gente é extremamente reconfortante, né? Extremamente prazeroso, extremamente auspicioso, né? Então, fica o convite para os próximos colegas, para os próximos alunos que estão entrando, já começarem a se organizar nos seus trabalhos, para no próximo desse que vai vir posterior, já estar com um, né, trabalho lá junto com os outros professores. Ana Cláudia, nossa amiga, né, que também tem um trabalho. Ana também é professora do campus, e ela está afastada para o doutorado, mas ela está sempre aqui. Inclusive, ela colaborou dando um mini curso que eu acho bastante apropriado, que foi a variação linguística na língua dos Terrara Guajajara. Isso, exatamente, que são nossos alunos. Então, eles foram contemplados, e isso foi, né, muito, digamos assim, uma forma que nós tivemos também para incluí-los, inclusive na monitoria. Então, isso também é algo que nos deixa muito felizes, certo? Então, eu acho que é isso na minha fala. Eu acho que eu já falei demais. Agora eu vou passar para Cilírio, né, para ele ver o último livro, as considerações. Obrigada, Léo. É isso. Estou com saudade. E aí, Ana? Olha, isso. Ana, o nosso livro, ele tem uma segunda edição prevista para o final do ano, né? Estamos coletando os textos
de literatura, de linguística e lá da pedagogia. O nosso livro, ele, além de muito didático, ele está disponível para qualquer um que queira acessá-lo na editora, né? E para finalizar hoje a apresentação desses livros, né, nós temos o livro de um dos colaboradores e organizadores desse evento, que já foi apresentado aqui, né, que é o Zodíaco Tocantino, a epopeia ensaística de um povo inventivo. Então, a professora Luama, ela fez uma exposição do texto na visão dela, né, uma resenha desse texto. Esse livro do professor Pio também é ilustrado por ele e está aqui na editora Ideia. É só colocar editora Ideia no Google que você vai acessar a editora e lá colocar o nome Luiz Roberto Pio Furtado de Oliveira, que você vai encontrar uma boa parte dos livros publicados pelo professor Luiz Roberto Pio, né? E aí, como o Luama já fez a apresentação do livro belamente, nós temos nesse prefácio, que eu espero que vocês busquem, temporalidades e narrativas. Ele conta sobre o Zodíaco Tocantino, uma pequena digressão, os animais e os signos. Temos o capítulo 0, né? Livro com capítulo 0, sim. Baleias com chifres que voavam e que aspergiam leite santo, né? 1, tamanduás bandeiras. 2, onças. 3, pássaros. 4, árvores e boéis, né? 5, peixes. 6, gatos. 7, labigóis mutantes. 8, labigóis tecelãs. 9, arraias. 10, cartografias austrais, né? Então, nós temos 10 capítulos fazendo referência aos 12 signos do zodíaco. E eu, diante dessa apresentação, eu só vou ler 2 trechos dessa obra, porque eu só vou ter 5 minutos para fazer isso. O uso das palavras para compor meus silêncios, não gosto das palavras, fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Barros, 2003. E aí a gente fica pensando, como a professora Luana já apresentou, né, esse Zodíaco Tocantino, que é uma epopeia do povo do Tocantins, e eu acho do povo universal, né? Ele costura dentro dessa narrativa a história da humanidade, como se fosse uma epopeia. E eu vou lá para a página 13, porque muitos ficam pensando que o livro é povo, ou de um certo povo. Lá no Zodíaco Tocantino, na página 13, está aqui. É só isso aqui. Olha, nada aqui é metafórico, ponto. Ele diz isso dentro desse capítulo. Os animais referidos nesse zodíaco não são, por semelhanças, nem por contiguidade, figuras literárias ou desvios hermenêuticos, mas são o quê? Bifurcações livres e devaneios de um ambulante social. Ponto. Né? Ele dá a explicação. Sua construção literária deu por meio de discurso indireto livre, porque aí ele vai contar. Mas o ponto, ele chega aí.
ele diz que são bifurcações livres e devaneios de um ambulante social. Como Luana já comentou no início, o professor Luiz Roberto é paulista, assim como ela, e se mudou do Brasil, porque ele só nasceu em São Paulo e depois viaja para por vários estados, ministrando disciplinas, né? E aí ele chega e aporta no Tocantins. Tá? Então, se vocês ficaram curiosos, entrem na editora Ideia, porque lá tem muitos livros construídos por ele e que são, assim, excepcionais. Muito obrigado. E agora chegou aquele momento que a gente anseia, mas que, de certa forma, já deixa a gente um pouco triste, né? Porque nós vamos, né, dar as últimas palavras sobre o nosso primeiro Ciel. Foi trabalhoso? Foi, né? Foi desgastante? Foi. Mas se nós formos pegar todos esses pontos, né, de cansaço, de contratempos, de alguns percalços, nada compara, né, ao resultado final que nós conseguimos. Nós estamos extremamente, assim, satisfeitos. É uma palavra que não corresponde, né, ao sentimento que nós estamos nesse momento. Nós estamos felizes, nós estamos exultantes, nós estamos muito agradecidos, né, porque tudo confluiu para que as coisas acabassem sendo, né, se organizando e nós conseguíssemos esse resultado. Eu gostaria de chamar aqui o João Vitor e o Romildo, os nossos coordenadores de TI e dos monitores. Sem eles também esse evento não teria, né, acontecido. Gente, esses meninos, eles são de uma dedicação, de uma ética, assim, de detalhes, assim, detalhes que eu me acho uma pessoa exigente, eu me acho uma pessoa mesmo, às vezes, cri-cri, mas os meninos, eles me superam, e eu fico feliz, porque tem situações que eu digo, não, vamos fazer assim, eles, não, professora, isso não vai dar certo, não, vamos fazer, não, aí a gente acaba chegando no consenso, e no final, né, nós conseguimos um resultado muito, muito bom. Eu quero agradecer também o Robson Macedo, o Robson também, nosso parceirão, a gente está sempre recorrendo a ele, ele elaborou, ele planejou a exposição virtual, algo que para nós também era completamente inusitado, diferente, mas nós conseguimos com a ajuda dele e foi fantástico, né? Nos próximos, certamente, nós vamos conseguir resultados bem melhores. Então, nada desse momento, nós não teríamos chegado nesse resultado tão expressivo se não fosse, né, a colaboração, inclusive de todos os nossos colegas que também, né, colaboraram, que também participaram como ministrantes, participaram como cursistas. Então, nós tivemos todo um apoio. Foi uma, digamos assim, uma união tão grande, apesar de nós não estarmos nos vendo, mas foi um fortalecimento do nosso trabalho, da nossa crença na educação, da nossa crença no trabalho do professor, da relevância que nós precisamos ter nesse momento, né, em que nós estamos, como eu já coloquei na abertura, nós estamos tão atacados, nós estamos sendo assim tão foco de, digamos assim, de aspectos negativos, de forma negativa, nós estamos sendo menosprezados e nos vendo de uma forma que não é esse realmente o nosso papel. Eu acho que a forma como nós reagimos, como nós estamos reagindo, demonstra, né, que nós não vamos nos, digamos assim, nos deter, nos abater diante desses vilões que tentam, né, transformar a educação em algo que não é importante, que não é relevante. Eu acho que justamente essa é a ideia, mas nós não vamos nos calar, nós não vamos ficar quietinhos, né? Então, é isso. Então, eu fico imensamente grata a todos. Se eu pudesse agradecer de um por um, eu não conseguiria, porque é muita gente presente. Então, eu agradeço de modo, assim, geral a todos. Muito obrigada, muito obrigada. Aldecina. Cilírio. Isso. O professor Luiz Pio também é o organizador lá na Sim. UFMT
tá? E ele deixou um recado por ter saído da sala. Ele disse assim: muito obrigado aos professores, aos monitores, aos participantes, e cite o nome de Romildo e João Vitor em especial. Diga que todos foram dedicados e competentes. Diga que estou deitado e travado. Muita dor na coluna. Dói muito. Mas, mesmo assim, vocês são extraordinários. Muito obrigada. E eu faço das palavras do professor Pio também em nome, por ter participado da organização desse evento, né? Eu também agradeço a todos e citaria o preceito do filme Extraordinário, quando um professor diz assim: quando você tiver que escolher o que é certo e entre ser certo e ser gentil, escolha sempre ser gentil, né? E esses meninos foram de uma gentileza tamanha, nos bastidores, todos os monitores, os palestrantes sendo compreensíveis durante esse evento. Nós só temos a agradecer a participação de todos nesse primeiro simpósio internacional UEMA-UFNT. Muito obrigada. Romildo, você quer falar alguma coisa? Fale, apareça para as pessoas que conhecem. Gente, quando vocês forem fazer um evento, podem contratar o Romildo e o João, que vocês vão estar bem assessorados. Pense num pessoal supimpa, no pessoal suculento, no pessoal resistente, no pessoal forte, inteligente, dedicado. É pouco que eu estou falando, vocês precisam comprovar pessoalmente. Aí vocês vão me dizer como eu não estou exagerando. Romildo, fica à vontade para falar o que você achar que convém. Boa noite a todos e a todas. Eu falo por mim, falo pelo João Victor, né, que está impossibilitado de falar nesse momento, mas nós só temos a agradecer pela oportunidade e confiança que a professora Decina, o professor Cirílio, o professor Pio tiveram para conosco. Agradecer aos monitores, que não foram poucos. Professor monitores do Brasil inteiro. Exatamente. O nosso evento, ele é um evento grande, né, com mais de 1.000 inscritos, mais de 150 trabalhos, e gerir tudo isso foi um desafio e tanto, né? Então, agradeço pela equipe que nós tivemos, como a professora Decina já falou, como o professor Cílio já falou, todos dedicados, todos empenhados, em nenhum momento nos deixamos se abater pelas situações. Então, só tenho a agradecer, né? Então, aqui nós encerramos os nossos trabalhos e amanhã voltamos à nossa rotina de aulas, né? Mas outros virão. Então, muito obrigada a todos, boa noite. E que a educação, algum dia nesse país, ela seja realmente o foco principal. Sem ela, nós nunca vamos conseguir desenvolver uma nação que tenha qualidade de vida para as pessoas, né, da forma que elas merecem, da forma que os brasileiros merecem. Então, nós precisamos também trabalhar nessa perspectiva para que a educação não dê margem para que pessoas, né, como esses que estão aí, né, sejam eleitos, porque eles são um atraso, eles são umas pessoas assim perversas. Então, não é essa a nossa proposta. Boa noite, Cici, meu parceiro.